Olá, meu nome é Zé Cavalli Eu sou o Luciano Toniolo. e hoje vamos falar como a arte pode auxiliar no combate à depressão. Olá, tudo bem? Nós vamos falar de um assunto bastante delicado, que é a depressão. É uma doença que atinge 5,8% da população brasileira, dados bastante alarmantes segundo a OMS, sendo que a média mundial é de 4%. O Brasil está acima dessa média, bem acima. Então, Isso corresponde a 11,5 milhões de habitantes dentro do Brasil. Considerando isso, assim, em termos de dados e informações, né? Considerando que 30% é diagnosticado, né? Então, ou seja, 70% de todos os casos que existem, apenas 30% é diagnosticado. Ainda tem um claro aí, uma dificuldade de 70% de diagnóstico que não é feito corretamente. por quê? Por que isso acontece, Luciano? Porque muitas pessoas acham que é bobagem. Ah, tá depressiva? Ah, isso é bobagem, não leva a sério. Ah, é falta de ocupação, tem que fazer alguma coisa, tem que se ocupar. Porque antigamente essas coisas não existiam. Tem que investigar sim, gente. A depressão pode levar ao suicídio, não é, Luciano? É um dos maiores fatores de suicídio no Brasil e no mundo, né? É a depressão. Que aí vamos entrar naquela situação, tá? Depressão, todo mundo fala, todo mundo comenta, mas como a gente define, né, um quadro depressivo, como que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico não é um diagnóstico simples, não é uma coisa que, eu tenho momentos depressivos, né? A gente pode ter momentos depressivos e a gente pode ter um quadro de depressão instalado, né? Como é que a gente diferencia isso? O primeiro método, não existe um exame, não tem um exame clínico lá que a gente faz um exame, né, laboratorial, que a gente faz a Sim, coleta de sangue. Não, esse está com depressão, esse não está. Né? Não é é uma assim. doença que tem que ser É uma investigada doença emocional, né? E ela e tem que às ser. vezes requer uma equipe multidisciplinar, não é? Exatamente. Para que faça esse diagnóstico. Exatamente. Então, não é um diagnóstico simples. Por isso, talvez, essa situação que a OMS relata, que no Brasil, 70% dos casos não são diagnosticados, né? Por Sim, não ser uma doença de fácil diagnóstico, né? Porque o pessoal confunde muito depressão com apatia, né? Com cansaço, com estresse, mas não é somente isso. Isso são alguns sintomas da depressão, né? sim que pode levar a um quadro bem mais complicado. Exatamente. O quadro depressivo, ele é muitas vezes normalmente ele é considerado a partir de 2 anos, né? Que se repete essa situação, esse quadro se mantém. Sim, os eventos vão se repetindo, não é? Exatamente, esses eventos vão se repetindo. Né? Você tem quadros mais leves e quadros mais graves. E aí essa gravidade tem as subdivisões da depressão. Mas o que é exatamente a depressão? Né? Essa é a grande Sim, questão. Né? O que é a depressão? A depressão ela não é apenas um momento. Isso é uma coisa que a gente fica assim, a pessoa está triste, está abatida, né, por alguma razão. às vezes assim, a pessoa perde o emprego, Isso, aí fica abatida, se sente derrotado, se sente, né, mas por um tempo, por um não é? tempo ali, um mês, dois, né, pô, tem as dívidas, tem as contas, né, que os boletos continuam É, chegando, continua né, chegando. infelizmente a vida segue, né. Às vezes a perda de um Às vezes familiar. a perda de um familiar, a gente tem esse momento de apatia, né? Tem o momento do luto. Só que quando assim, ó, quando esse momento, por exemplo, da perda do familiar, né, que é uma coisa assim, esse luto se prolonga por muito e muito tempo, esse quadro começa a ser mais crônico, mais complexo, e aí começa a se instalar uma depressão, né? Então, assim, ou por exemplo, essa situação da perda do emprego, às vezes um emprego que tu se dedicou muito, né? Produziu muito naquela empresa, fez Sim, muito, apostou tudo, apostou tudo e perdeu aquele emprego. E aí para tu recomeçar é difícil e afeta tal. a própria autoestima da pessoa, não é? Exatamente, a questão do reconhecimento, tudo. E aí a pessoa começa
a ficar muito tempo ligada àquela situação, né? É uma das causas, são exemplos, né? Não, tem vários fatores, né? Ela é ocasionada por vários fatores, a gente não tem assim, depressão é causada por isso. Não existe, não tem como definir isso, até Sim, por ser uma doença. até porque tem o fator genético também, não é? Também tem fatores genéticos, são vários fatores, né? Mas o fator genético ele é o menos determinante. 40% das pessoas que têm o fator genético desencadeiam Sim, a doença, né? Se manifesta a doença. Então, quer dizer, o fator genético ele não é determinante. Não, Ele é uma porta, né? Ele é uma possibilidade maior. sim, mas a pessoa tem mais, assim, ó, Mais chances. mais chance de ser depressiva porque tem pessoas na família que já Exatamente. apresentam, não é? Existe essa Um certo possibilidade. nível de Então, assim, a gente depressão. está falando de várias situações que podem desencadear uma depressão, né? A depressão, ela não é necessariamente só aquela depressão do quarto escuro, trancado, sentado, né? Não, a pessoa pode estar trabalhando, ela pode estar desenvolvendo atividades normais dela E não se e, perceber essa e situação. mascarar até para os outros, não é? Exatamente. Com medo do julgamento das pessoas, ela pode mascarar essa depressão e fingir que está tudo bem. Exatamente, são várias situações, né? Então, assim, eu quero deixar bem claro que a gente não vai fazer, assim, tipo, um esclarecimento, assim, vamos fazer como fazer um diagnóstico de depressão. A gente não vai fazer isso aqui, a gente vai comentar Jamais. sobre o que é, né? Que é uma doença complexa, e a gente vai comentar como a gente pode auxiliar no combate a essa doença, tá? O primeiro fator, o fator mais importante de combate a essa doença, acho que é isso que a gente tem que frisar mais hoje, né? É o diálogo, é estar aberto a ouvir a necessidade do outro. Porque o depressivo, muitas vezes ele não tem vontade de falar, né? Normalmente não tem vontade de falar. Porque qual é a sensação do depressivo, né? Vamos começar assim, o que normalmente o depressivo sente? É baixa autoestima. Não tem um reconhecimento de si como alguém produtivo, alguém útil para a sociedade, né? Sim. Por isso se enclausura, se fecha, se deprime, né? Se reduz, né? Até assim, ó, pelo fato dele não querer se sentir um peso para outras pessoas. Muitas vezes isso também acontece, principalmente isso. Porque é aquela coisa assim, ó, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo ruim, eu tô me sentindo, com uma sensação ruim aqui no peito, com um desânimo, um cansaço. E não é um desânimo comum, ele não é aquele desânimo cansado, assim, tipo, de um dia de serviço, que chegou em casa cansado, quer deitar e dormir, quer dar descansada. Não, é aquele desânimo de falta de sentido, de falta de um objetivo, né? Esse é o principal, assim, acho que o mais gritante sintoma da depressão, né? Que é aquele cansaço, aquele desânimo, aquela falta de vontade tão grande que tu não quer fazer nada. E o pior de tudo isso é que as pessoas ao redor, elas avaliam o outro por elas. Exatamente, a gente faz isso. Não, mas como é que eu faço? Como é que eu levanto cedo, que eu vou para o trabalho, que eu produzo? E aquela pessoa se sente cada vez mais impotente. Ou aquela situação assim, mas tu tem tudo, tu tem uma família linda, tu tem uma casa bonita, tu tem um carro bom na garagem, tu tem... Tu pode viajar para onde tu quiser, mas não é isso. Não. Porque essas coisas não completam, não tem sentido. Não preenche. A pessoa que está nessa situação, ela não consegue encontrar uma razão, né? Ela não consegue se encontrar. Para se mexer da onde ela está e para ela seguir adiante, não é? Aí que a gente sempre diz que tem que procurar ajuda, tem que procurar um terapeuta, tem que procurar um psiquiatra, não é? E se se você percebe que alguma pessoa na sua família tem esse sintoma,
observe melhor, encaminhe, não diga que é bobagem, né, Luciano? A ignorância, né, dessa situação, tu ignorar essa situação, ela vai agravar. Ela tende a agravar, é normal agravar. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir desamparada. Muitas vezes a pessoa precisa desabafar, falar, colocar para fora aquele sentimento. Com certeza. E às vezes o simples fato de alguém ouvir sem julgamento, Sem julgamento. como é que diz, de ouvidos abertos, né? Sem filtro, simplesmente ouvir e deixar a pessoa falar, já é uma forma de combater essa depressão. E às vezes o próprio assim, ouvir e a empatia, se colocar no lugar do outro, abraçar aquela pessoa, acolher aquela pessoa, não é, Luciano? Exatamente. Nós estamos falando de situações que a pessoa ela não tem mais a motivação para agir, motivo para a ação. Ela não encontra mais em si o motivo para agir. Ela não encontra uma razão para ela levantar da cama e fazer algo. Ou ela levanta da cama e vai fazer o que tem que ser feito e mascarada, não é? Usando uma máscara. Exatamente. Essa é uma situação bem complicada, porque daí os sinais eles ficam menores, menos visíveis, né? Existem os sinais, existem, mas eles são menos visíveis. Aquela pessoa que tá, teu colega de trabalho muitas vezes, que tá lá, todos os dias tu passa por ele, cumprimenta e tal, e aí um dia tu passa por ele, e aí no outro dia, e aí vai passando e a pessoa fica desapercebida. Quando tu vai te dar conta, passado já um mês, 2, ué, cadê o fulano? O que houve com o fulano? Sim. E aí já passou desapercebido. Entende? Então, assim, são detalhes, assim, pessoal, que a gente tem em convivência, assim. Eu tenho colegas meus de trabalho que super tranquilos, assim, a gente trabalhava junto, né? Bem, bem tranquilo, super de boas, assim. E simplesmente, bem isso que eu contei. Ele começou a se afastar, não falava muito, ficava no canto dele. Daqui um pouco, ué, o que houve com fulano? Ah, tá de laudo. O laudo por quê? Ah, tá em casa. Depressão. Depressão. E aí o que acontece? Quando chega num certo momento, é preciso o uso de medicamento. Porque muitas vezes a depressão pode ser causada também por disfunção do próprio cérebro, né? Que são os neurotransmissores. Né? Não vou entrar bem nesse assunto, porque ele é bem complexo ali, né? Mas é a questão dos neurotransmissores. Tem alguns neurotransmissores que são importantes para fazer a autoestima melhorar. Sim, e também a parte dos hormônios, né? Que afeta principalmente as mulheres, né? Exatamente, a questão hormonal. Dos casos, normalmente o maior número de casos é feminino. Né? O maior número de casos é feminino, sim, é comprovado já. Então, assim, justamente por causa dessa questão hormonal. A mulher tem uma situação hormonal um pouco mais complexa que o homem. Bem mais complicada. Se bem que o homem também é um bichinho complicado de lidar, né? Com certeza. Não vamos só falar mal das mulheres, né? Do homem também. Mas essa situação, assim, é a questão, justamente, a mulher, mas a mulher expressa mais. A mulher se expressa mais, ela consegue colocar mais. Até porque, assim, ó, então, a questão do homem tem aquela questão, assim, ó, quando é menino, não é? O pai fala muito, homem não chora. Daí a criança já tem aquele medo de se expressar, não é? E ela cresce com esse conceito errado, não é? De que o homem não chora. Por que o homem não pode chorar? Claro que o homem chora. O que vai acontecer? Se não chora, só vai infartar mais cedo. Sim, com certeza. Não é? É verdade. Por isso, então, a mulher tem uma vida mais longeva, né? A mulher tem, a mulher, ela chora, ela se expressa, não é? Mas a questão do homem, ele tem em si uma, não sei se por carga social, mas por si mesmo,
de ser mais introspectivo. O homem Sim. tem essa situação mais introspectiva. A gente percebe isso até em crianças. A menina é mais faladeira. Sim. O homem É da natureza, a própria natureza. da natureza ser mais introspectivo o menino e mais extrovertido a menina. Mas isso não é regra. Né? Isso não é regra, porque tem homens que falam mais e mulheres que falam menos. Né? Sim. É uma média, né? Como a gente Sim. diz. Na média, a mulher fala mais e o homem fala menos. Mas, realmente, a depressão ela se abate mais em mulheres. Mulheres, hoje, né, pelo menos desde o período que a gente vem, que tem os estudos, né, ela se abate mais em mulheres. A situação também que acontece na depressão é o fato de que muitas vezes as pessoas elas não ficam tão introspectivas, mas elas ficam mais agressivas. Uhum. Né? É outra situação também que acontece no quadro da depressão. Então, assim, quadro, como a gente estava falando, né, ele é cheio de nuances, né? E essas nuances acabam muitas vezes dificultando o diagnóstico, né? Porque tu pode diagnosticar às vezes com outra situação e com o decorrer do tempo tu perceber que tu faz o primeiro diagnóstico de uma forma e no decorrer do tempo tu percebe que não, está levando para uma depressão ou aquele quadro inicial leva a uma depressão. Sim. Então é bem complexo o diagnóstico em si. Né? Então por isso a questão de ser multidisciplinar, tu vai precisar de um psiquiatra, de um psicólogo, tu vai precisar até de um acompanhamento médico para ver as condições de saúde, que muitas vezes a saúde do corpo reflete. A nutrição, a alimentação, atividade física, tudo isso se desbalancear pode levar a uma situação dessa de depressão. Sim. Outra situação de depressão que pode acontecer é uma depressão pós-trauma. O que acontece? Por exemplo, eu tive uma doença grave, eu tinha 15 anos de idade, eu fiquei internado por 22 dias, não sei. Tive morto. Sim. Desses 22 dias, os 6 primeiros dias eu tive morto, literalmente morto, que os médicos até chegaram a fazer o teste para ver se eu estava respondendo, se eu tinha resposta cerebral. Né? E esse teste é feito 3 vezes. Eu fiquei chocada quando me contou essa história. O teste ele é feito 3 vezes. Na primeira vez não tive reação. É aí quando a pessoa está entrando em morte cerebral. Morte cerebral, para o diagnóstico de morte cerebral. Sim. Foi feito o primeiro teste, depois de 2 horas é feito novamente o teste, e depois de mais uma hora, 2 horas também é feito novamente. Então, na primeira vez que foi feita, não tive reação. Então, os médicos já estavam praticamente diagnosticando a morte cerebral. Né? Eu tive varicela, aí tu imagina que nem catapora, que tem aquelas feridinhas, em vez de sair do corpo, saiu do meu cérebro. Né? Então, o meu cérebro... Não é o que os antigos falavam que recolhia? Recolhia, exatamente. É essa a ideia. Recolheu e deu no cérebro, né? Atacou o cérebro, rins, eu fiquei com meus rins paralisados, fígado, todo, né? Praticamente todo o organismo. E aí, o que aconteceu? Eu tive esses 6 dias praticamente morto, foi feito o teste. Na segunda vez que foi feito o teste, eu tive reação. Né? Aí os médicos acalmaram, esperaram, aí continuaram, prosseguiram com o tratamento. Né? Passado esse processo de tratamento, eu dei alta. Até a minha alta do CTI foi dia 24 de dezembro. Sim, véspera de Natal. Véspera de Natal, 24, presente de Natal. É o presente de um pai e de uma mãe, presente de Natal, 24 de dezembro de 1998. Nasceu de novo. Nasci de novo, foi um dia nasci de novo. Né? E aí, passada essa situação, final de 99, passado quase um ano depois, eu entrei num quadro de depressão. Eu simplesmente não tinha ânimo de fazer nada. Eu questionava por que ter amigos, por que ter família, por que sair de casa, qual o motivo, né? Não tinha motivação, não tinha nada. Eu simplesmente eu ficava em casa, dormia, levantava, às vezes eu levantava para comer. Quando a mãe não chegava lá no quarto, me levava alguma coisa, ficava no bebeiro, não comia, né? Sim. Eu me alimentava um pouco, eu não tinha ânimo nenhum, né? Eu parei totalmente. E aí comecei a
estudar, pesquisar e tal, e foi onde eu descobri, né, o sentido para mim hoje, o sentido da vida, né? Foi quando eu li Eclesiastes e eu percebi que Salomão era maluco que nem eu. Né? Foi ali que eu descobri o sentido da vida. Foi lendo Sim. Salomão, né, no livro de Eclesiastes. Então, assim, muitas vezes, né, a gente tem um quadro depressivo por algo que aconteceu. E aí, o que, que me levou a esse quadro? Né? Como eu cheguei nessa situação? Eu comecei a pensar assim, tá, mas por que, que aconteceu isso comigo? Né? Qual foi o motivo, qual a motivação para ter acontecido e só eu ter sobrevivido? Sabe? É que nem quando acontece um acidente. Pô, aconteceu esse acidente, mas qual a razão de eu ter sobrevivido, ter morrido meus amigos, ter morrido alguém, né, conhecido, ter alguma Sim. coisa assim, sabe? Principalmente acidentes graves, as pessoas que saem desses acidentes, eles se colocam, né, nessa situação. Por que, que eu fui privilegiado? Né? E eu tive nessa situação. Eu me peguei pensando, por que, que eu fui privilegiado de sobreviver? Né? Por que, que eu tive esse privilégio? O que, que eu tenho de diferente dos outros? Sim. Né? A gente começa a se questionar, se questionar, se questionar, se questionar. E aí a gente tem que sair dessa espiral, né? É uma espiral descendente. A gente vai descendo, descendo e chega no fundo onde a gente não quer, não encontra mais sentido para as coisas. Né? É quando tudo perde a cor, perde o brilho, não é? Perde a cor, perde o brilho, os amigos te convidam, a gente até vai, mas a gente vai porque a gente vai. Mas Mas a gente não não tem aquela tem, empolgação, não tem aquela alegria, não tem. né? Então, assim, eu cheguei nesse ponto. Cheguei nesse ponto de não ter sentido. E onde eu encontrei sentido foi no livro de Eclesiastes, onde o Salomão fala ali, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E aí eu disse assim, cara, esse cara é muito louco. Né? Pô, é exatamente o que eu estava pensando, é exatamente o que eu estava sentindo, que tudo era vão. Né? E aí ele vai discorrendo e vai explicando o que é a vida. Né? Qual os sentidos importantes, né? E aí Salomão fala, né? Foi o homem mais sábio da terra, o homem mais sábio, o homem mais rico da terra, né? Então, Salomão, o homem mais rico do mundo, né? Foi o homem mais rico, hoje avaliado em valor atual, hoje para a gente ter ideia de quanto Salomão era rico, ele tinha em torno de 3 trilhões e 500 milhões de dólares em valor atual, Sim. né? Contando tudo o que é descrito na Bíblia, Não dá nem para contar tudo como os isso. bens dele e tal. Então, para a gente ter ideia assim como ele foi sábio, né? Para construir um patrimônio, para construir uma estrutura tão grande quanto ele construiu. Para você ter ideia, esse valor é juntando as 3 maiores empresas mundiais, tu ainda não consegue atingir esse valor. Tu vê só Para ter que ideia, interessante, assim, não é? como a sabedoria de Salomão foi grande, né? Que ele conseguiu tanto conhecimento ele teve, né? Tanta sabedoria, tanto entendimento sobre as coisas, que ele conseguiu construir um patrimônio tão alto, tão grande, né? Então, assim, aí ele chega e diz aquela coisa, né? Aquela frase, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. E aí eu olhei aquilo e pensei assim, cara, esse cara é muito doido, né? Esse Sim. cara que tá falando e, velho, vou descobrir o que que é. E foi ali que eu comecei a ressignificar, comecei a entender o que estava acontecendo. Claro, sempre com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Fiz tratamento psicológico para ajudar. Porque assim, ó, mesmo eu tendo essa ferramenta que foi a palavra, né? Sim. Trazida, a Bíblia, né? Em si, né? Essa história, né? De Eclesiastes, eu precisei de um entendimento, de um apoio, né, profissional. E acho que foi a melhor coisa na minha vida, né? Foi ter esse apoio profissional, porque lá eu pude ressignificar e reorientar com ferramentas técnicas Adequadas, não é? Para adequadas. que tu converse com aquele momento, com Uhum. aquela situação. Exatamente. Foi o que me auxiliou daí a ressignificar toda a situação e conseguir
né? Eu falei do trampolim, né? A gente vai entrando numa descendente Sim, espiral e quando chega lá embaixo tem aquele trampolinzinho que empurra a gente para cima, né? E essas pessoas, o tio Celso, né? Tem muito carinho por ele, que foi quem me apresentou, né? sim. Essa passagem, né? Os psicólogos, os psiquiatras, né? Essas pessoas que me auxiliaram no processo, né? E se não fosse por eles, hoje talvez eu não teria conseguido essa ressignificação, esse entendimento que eu tive daquela passagem, daquilo que me fez reviver, né? E não só, como a gente fala ali, né? Não só essa passagem, mas a arte também pode fazer isso, a atividade física, a boa alimentação, Aham. são sistemas que previnem, né? E evitam que a gente acabe chegando numa situação dessa de depressão, de distúrbio emocional dessa forma. E colocando aqui, ó, que eu também, né, passei por uma situação, claro que não foi tanto como a tua, não é? Mas eu passei por uma situação e daí eu procurei profissionais da saúde, porque eu, como psicopedagoga, eu sempre soube, não é? Sempre tive ciência disso, que quando tu vai fazer uma avaliação numa criança com dificuldade de aprendizagem, tu tem que ter um olhar bem amplo sobre tudo. Primeiro tu vai chamar os pais, porque é uma criança, tu vai fazer anamnese, tu vai coletar o máximo de dados possíveis, não é, para fazer Uhum. esse trabalho. E muitas vezes tem situações que tu precisa de uma equipe multidisciplinar, tu precisa de um neuro, tu precisa de um psicólogo, tu precisa de um psiquiatra, para fazer uma fonoaudióloga, Tu precisa de um familiar, de um tu vai, familiar, é um para conjunto. fazer esse diagnóstico, porque não tem como sozinha tu dar um diagnóstico, não Não, é? e não só a Então, questão do diagnóstico em si, mas até para propor um ambiente adequado para essa pessoa conseguir sair dessa situação. sim, sim. Então, assim, ó, porque cada profissional tem as suas ferramentas, cada profissional estudou para aquilo ali, não é? Para Exatamente. resolver aquele problema. Então, eu assim, ó, eu nunca me envergonhei de procurar um terapeuta, de procurar um psicólogo, de procurar para minha filha também, para que assim sempre orientei, nunca assim, sabe, tive preconceito quanto a isso, porque esses que dizem que psiquiatra, psicólogos, terapeutas são para louco, são pessoas que não têm entendimento, que não têm conhecimento, Não é para louco, é para não ficar louco, né? com certeza, para não ficar louco, não é? É uma situação de prevenção até, a gente pode usar, né? E falando em prevenção, né, Zaida, uma das formas mais interessantes de prevenir essa situação é a atividade física, uma boa conversa com um amigo, mas também a arte. Com E certeza. como a arte é maravilhosa para fazer a gente se reinventar, se ressignificar, né? Por quê? Porque a arte é um ato de criação, não é? Você vai estar criando alguma coisa que não existe. Então, você pode, primeiro, elaborar o seu projeto, ter ele em mente. Você não precisa desenhar. Ah, mas eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu nunca pintei nada. Melhor ainda. Melhor, porque você vem cru, não é, Luciano? Sim, não vai ter os preconceitos, não vai ter as Os risgas vícios. e os vícios, né? Melhor ainda, né? Então, assim, o que que acontece? Eu, quando vou fazer um projeto, né, como arquiteto, a gente pensa a obra como um todo, né? Um vislumbre geral. E durante o processo, enquanto tu vai fazendo ali a detalhamento, tu vai ajustando alguma coisa, o que que acontece? Vai aparecendo aquela obra e tu vai discutindo com ela mesmo, tu vai jogando ela ali, bota isso aqui pra cá, bota aquilo ali pra lá, aumenta isso E tu aqui, vai pensando muda na pessoa aqui, que vai ocupar aquilo tu vai ali pensando nos também, não é? caminhos, tu vai pensando no tipo de E tu ocupação. faz todo um briefing com ela antes, né? Sim, sim, traz todas Para as saber quais necessidades. são as necessidades dela, tudo, não é? E a arquitetura, assim, apesar de ser um local de moradia, um local de trabalho, um local que tu está desenvolvendo um espaço, um ambiente, É tu também maravilhoso. está trazendo a arte ali.
Com Porque nós certeza. temos muito da importância artística dentro do projeto, do conceito, assim. E a obra de arte nada mais é do que um projeto, Porque é o teu né? refúgio. A tua casa é o teu refúgio, Sim, sim, sim. E não ali tu é? traz todos os conceitos da pessoa, das emoções, tu coloca uma água, tu coloca um paisagismo, tu faz um detalhe num quarto, A uma madeira, iluminação. uma luz, um metal. Cada coisa tem um significado. E aí quando a gente transpõe isso para uma obra de arte, Daí tu poder trazer as tuas obras de arte para a tua casa. Olha aquela parede tá vazia, né? Aquela parede lá branca, não é? Olha, colocar uma obra de arte faz toda a diferença. E sim, ainda mais assim, ó, uma obra de arte que seja tua. sim, com a tua expressão, a tua vivência, a tua emoção tá ali. Parte de ti tá ali, É verdade. não E é? quando a gente transcreve toda essa ideia projetual para uma obra, é da mesma forma. O que que a gente faz? A gente tem a ideia do conceito geral. Ah, e a gente quer um quadro mais claro, mais escuro, eu tô com uma emoção mais abrangente, mais esparsa, eu quero linhas retas, eu quero linhas curvas, eu quero mais Sim, movimento, eu aham. quero algo que seja mais rígido, Colorido, mais não é? Eu colorido. vou trazer cor, eu quero luz, eu quero iluminar, não é? Como E é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer, como ele falou, através de linhas verticais, horizontais, linhas curvas, linhas quebradas. Posso não usar linha, posso usar simplesmente manchas. Vocês vão ver que o material é muito simples, não é? Se não quiser usar pincéis, não precisa usar pincéis, não é, Luciano? não precisa usar Tem pincel. outras Tu ferramentas, não não precisa é? fazer o retinho, pode ser o mais ou menos reto. Com Porque certeza. para arte não importa o detalhe, o que importa é a tua emoção. O tipo de arte que a gente vem trazendo é a emoção. É, e outra coisa assim, ó, ah, mas eu errei. E daí? E o erro? Pode fazer novamente. Ou a partir do erro, pode se transformar assim, ó, numa obra extraordinária, não é? Sim, A porque partir do borrão, sim, de porque um o próprio erro. erro vai te levar a refletir sobre aquela situação de uma outra forma. Tu vai dialogar com a tua obra. E quando tu dialoga com a tua obra, tu está dialogando consigo mesmo. Tu está dialogando com o teu inconsciente. Tu começa a interpretar aquilo que tu tem sentido, que tu tem colocado na tua emoção, né? Então, assim, ó, o que a gente está trazendo é uma ideia para auxiliar no combate à depressão. Então, assim, ó, da mesma forma que a atividade física, a boa alimentação, um passeio especial, a Com arte, certeza. ela vai fazer tu dialogar consigo mesmo, ela vai fazer tu conversar com o teu íntimo. Então a gente traz a arte como um auxílio nesse processo de ressignificação, nesse processo de redescoberta, nesse processo de recriação, tá? E é isso que a gente E como que tu vai fazer essa conversa? Como é que eu vou conversar com a minha obra? Mas o que que é isso? Claro, no momento que você está pintando, não é? Que você está projetando a sua obra, você está trazendo cor, aquela cor pode estar lá no seu subconsciente, na sua infância, representar uma memória que você tem, uma memória, alguma coisa boa, não é? Então você vai colocar isso através daquela cor. Então, tudo vai ter uma representação subconsciente, uma representação inconsciente, uma representação consciente, algo que você vai querer fazer, proposital, não é? proposital e algo que você está fazendo E não sabe por que simplesmente que você está expressando, fazendo aquilo ali. né? E assim, ó, como tu falaste antes, né? A obra de arte, né? Ela é uma linguagem não verbal. Tu vai falar sem falar, né? Tu vai se comunicar sem falar, sem a fala, né? É uma linguagem que Você está falando com você mesmo, não é? Tem uma coisa mais maravilhosa do que você poder conversar com você. Não é? E no momento que você começa a conversar com você, você começa a se autodescobrir, começa a viagem do autoconhecimento, não é, uhum. Luciano? Verdade. E esse autoconhecimento a gente vai conseguir trazer para vocês numa aula especial, dia 21 de abril, às 19h45. Olha que legal. A gente está preparando uma aula para mostrar
como funciona esse diálogo, como isso acontece no momento que a gente está fazendo a obra, né, Zaida? Estamos fazendo assim, ó, com maior carinho, com maior empenho, pensando em você. E estamos assim, ó, com aquele anseio, mas aquele anseio Um gostoso, anseio não é? bom, um anseio Aquele bom. anseio bom de trazer tudo de bom para vocês, assim, poder compartilhar com vocês, não é? Um pouco dessa história, um pouco dessa nova caminhada e que está transformando vidas de algumas pessoas que nós já estamos acompanhando e esperamos que você também se permita, não é? Ah, Vocês vão poder ver também o testemunho, a história, né, de uma aluna nossa, que eu não vou revelar ainda agora, espera um pouquinho, mas antes também curte, compartilha com quem queira interagir conosco, né, conhecer essa história, entender o porquê que a arte é tão importante para nossas emoções, tá? Compartilha aí, curte o nosso vídeo aí, porque o YouTube entende que quanto mais curtidas, mais pessoas a gente vai alcançar, e quanto mais pessoas alcançar, mais a gente vai conseguir levar essa mensagem de transformação, e tá? poder, assim, ó, agregar algo na vida de vocês. Essa Esse é o nosso propósito e a nossa missão. É agregar algo significativo na vida das pessoas. é transformar vidas, né, Zaida? Transformar vidas. Essa É que ideia é assim, as pessoas não transformar. têm noção, É se recriar. sem conhecer, assim, a gente falando, não é? As pessoas não têm noção do que pode estar Mas eles acontecendo. vão ver dia 21 de abril, A gente vai às mostrar um pouquinho, um 19h45, a gente vai pouquinho. mostrar um pouco lá para vocês verem como funciona e como é impressionante a mudança. Essa, para vocês terem ideia, essa pessoa, que a gente não vai revelar o nome agora, vocês vão ver a história lá dia 21 de abril. Essa pessoa, ela pintou o primeiro quadro e as pessoas que estavam ao redor dela começaram a perguntar, os conhecidos amigos, Sim. o que que tu fez, mulher? O que que aconteceu contigo? Tu tá totalmente diferente. Tu Sim. não era assim. Agora ela quer sair, ela se movimenta, ela não sente mais ansiedade, não Nada, é? nada, nada. Era uma pessoa que estava em casa, sofreu uma situação familiar muito grave, estava em casa, não queria sair, tinha um pânico de ir para a rua. E hoje, vocês vão ver a história dela. Nem vou contar, dia 21 de abril, às 19h45. Tá bom? Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Tá, um abraço carinhoso para todos vocês e nós estamos aqui, ó. Deixe seu comentário. Se você se identificou com esse vídeo, se tem alguma coisa que você sente e assim, ó, você quer expor para as pessoas, mas você não tem coragem, você tem até um certo receio de expor aquilo que você sente ou como você se sente, nós vamos entender perfeitamente o que você está sentindo e nós vamos fazer o possível para ajudá-los. É como nós falamos antes. Aqui nós temos um propósito e uma missão, tá? Então contamos com você e